com a sua Bíblia, abra por favor no livro dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 na verdade. Hebreus, capítulo 4, verso 12. O tema do nosso estudo nesta noite: a palavra de Deus é viva. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é um dos textos mais conhecidos do livro dos Hebreus. É uma palavra forte, é uma palavra maravilhosa e que vai falar aos nossos corações. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é o quê? Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos em tua casa nesta noite. Aqui no telão está a passagem bíblica, como na minha Bíblia aberta sobre o altar. E agora nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito se revele a nós, que agora o Senhor nos ensine, nos capacite, prepara-nos para grandes coisas, Senhor, através da tua palavra. Nela também está escrito que ela jamais voltará vazia, mas ela produzirá o seu efeito sobre cada um de nós. Estamos aqui, sabe por quê, Pai? Porque somos dependentes de Ti. Não estamos aqui por causa do pastor, não estamos aqui por causa dos irmãos, não estamos, ainda que nos amemos uns aos outros, mas nós estamos aqui nesta noite por Ti e para Ti. E por isso, Deus, revela-te a nós, fala conosco, ensina-nos através da Tua palavra, e que esta noite, esta mensagem produza um grande efeito na vida do Teu povo. Fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória. E a igreja do Senhor, igreja bendita em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, eu quero nesta noite, com esta mensagem, tentar encaixar aqui alguns momentos cruciais da minha vida e da sua. Eu quero colocar essa palavra, esses versículos que nós vamos estudar hoje, que não são muitos, a mensagem está até um pouquinho mais curta, mas eu quero que, ao você ouvir esta palavra, e eu também, a gente venha se encaixar dentro disso que nós vamos ouvir. Primeiramente, defendendo a própria Bíblia. Eu tenho uma pessoa no meu Facebook, eu acho que eu já comentei isso aqui, e durante um tempo, já é uma das pessoas mais antigas que eu tenho na rede social lá. E essa pessoa, ela defendia muito a palavra, defendia a mensagem da graça de Deus. A nossa antiga denominação, o nosso antigo líder, era uma das pessoas mais atuantes nas redes sociais, falando do amor de Deus. Não sei por que cargas d'água, como diria o antigo, no ditado português. Eu não sei o porquê. A pessoa, ela foi esfriando nas mensagens. Eu acho que eu já contei isso aqui. Foi esfriando nas mensagens, naquilo que postava, e passou um tempo aí, colocou no final do ano passado, dizendo que ia ficar um tempo ausente das redes sociais, e tem uns 2 meses atrás, começou a falar apenas de racionalidade e de coisas humanas, até que caiu aonde? No ateísmo. Você sabe, ateísmo, o ateu é aquele cara
que não crê em Deus, não crê em nada. Tudo dele é natural, é racional. Ele crê na evolução, ele não crê na criação, né? E ele começa ali a colocar pensamentos humanos até mesmo dentro da palavra, e começa a procurar na Bíblia defeitos, para poder dizer que a Bíblia ela é uma mentira. Aí começa a bater em pastor, como eu acabei de falar agora, de dízimo, né? São cães gulosos, aí chama pastores de cães gulosos, né? A religião, aí engloba tudo, né? Engloba crente, catolicismo, muçulmano, aí mistura tudo e fala, todos os sacerdotes, todas as religiões são cães gulosos. Quando está falando de cães gulosos de dinheiro, né? E ali faz aquela miscelânea e começa a falar mal da Bíblia, começa a falar mal de Deus, começa a falar mal da igreja. Da igreja, a gente, né? A gente, entre aspas, a gente releva, quando eu falo igreja, pessoas, né? Pessoas, seres humanos. Mas falar mal da Bíblia, falar mal dos céus, dizer que a Bíblia é uma mentira, algo que está há séculos. Já fizeram de tudo para parar essa palavra aqui, não conseguiram. Tentaram anular a voz de Deus, a palavra de Deus. A ciência já tentou inúmeras vezes desmentir a Bíblia e não consegue. Até pelo próprio livro de Gênesis, quando você vê ali a criação, a forma como a Bíblia descreve a criação é exatamente como a ciência diz que tudo foi criado. Pergunta aqui os nossos estudantes da igreja, pergunta a eles a respeito de biologia, de química. É tudo da maneira como o livro de Gênesis ensina. E sabe quem era Moisés, Gisele? Moisés era um cara bronco, um ogro, ele era gago, era um cara que ele que tenha sido estudado no Egito, mas ele não tinha a noção de como é hoje, que nós temos da ciência. E tudo que ele explicou ali é como a biologia e a química dizem que o mundo e o universo foram criados. Então ninguém consegue desmentir a Bíblia. Aí eles vêm e falam assim, usando alguns textos bíblicos, onde eles falam que a Bíblia é uma mentira. Então, é porque agora que me veio à mente, eu esqueci de separar ontem. Há um texto, se não me engano, em Mateus e Lucas, em que vai falando a genealogia, e quando chega na genealogia, aí diz assim, por exemplo, José, filho de João. Vamos dar um exemplo. José, filho de João. Aí quando chega no outro livro, por exemplo, de Lucas, diz assim, José, filho de Arthur. Aí eles pegam um texto desse e dizem assim, está vendo? Aqui disse que o mesmo José é filho de um e filho do outro. A lei de Moisés, ela diz o que, Selma? Que dizia na lei, quando o filho, quando um irmão, ele não conseguir fazer o filho na esposa, você lembra dessa lei? Quem tinha que fazer o filho? O irmão. Que doideira, né? Então era o irmão, para que a família continuasse. Então, quando você vai ler o livro de Lucas ou o livro de Mateus, enfim, qual deles for, ali o autor, ele seguiu literalmente o pai que fez, e no outro ele botou o irmão. Hoje seria chamado o que, irmãos? De barriga de aluguel. Aí você pensa, aquela mulher que ficou grávida de um bebê, e ali naquele bebê não tem nem os óvulos dela e nem a semente do homem, do marido dela, é de outro homem que foi colocado ali, não há nada, não, ela apenas é a barriga, ela não tem nada naquele bebê. Quando aquele bebê nasce, é dela ou é da mãe que botou os óvulos ali? E agora? É dela? Então, eu também não sei, Josimar. Ela pariu, mas aquele neném não tem nada dela. O bebê é dela ou não é? Então, vocês estão vendo a loucura que é? Foi assim nessa loucura, Josimar, que o autor da Bíblia também se confundiu. Um colocou
como sendo o irmão que não conseguia fazer o filho, né? Mas ele então era o pai, segundo a lei, e depois a Bíblia diz, no outro autor diz não, que o pai é o que fez. Aí o cidadão pega isso na Bíblia, né? Que ele já vai na maldade, aí ele diz assim, tá vendo? Aqui o nome do filho é de um, o nome do pai é um, e aqui no outro livro o nome do pai é outro. Não, porque depende da visão do autor do livro. Um entendeu que o pai foi o que fez, e no outro ele entendeu que o pai era o tio. Consegui resolver. Deu para entender mais ou menos a confusão que eu fiz aqui agora? Porque não estava escrito isso aqui não, tá? Foi algo que eu lembrei, por isso que virou essa miscelânea, essa confusão. Josimar que tem 20 irmãos, já está imaginando, né? Não quer nem imaginar, né, Josimar? Uma coisa dessa, né? Imagina, se um desses irmãos não tem filho, ou se você não tivesse filho, né? Ia ter que chamar um dos irmãos para fazer o filho. Então, tá, olha só, Gisele, que confusão que seria, né? E aí, você seria filho do pai ou não seria? E agora, também não sabe, né? Olha que miscelânea que eu estou fazendo, olha a confusão. Mas isso é para mostrar para você, não é que a Bíblia falha, é que você tem que estudá-la, é que você tem que conhecer. Então, como é essa pessoa das redes sociais que eu te falei, ela começa a colocar racionalidade na Bíblia. E se você colocar racionalidade na Bíblia, você vai cair na fé. Porque você vai começar a olhar para os seus problemas. A própria palavra do Senhor diz assim, a letra o quê? Você lembra? A letra o quê? Mata. E o Espírito? O Espírito vivifica. Jesus ele disse, o que eu vos tenho dito não são apenas palavras, é vida. Né? Por quê? Porque você não tem que olhar a pregação da palavra pela letra. O próprio apóstolo Paulo falou em Coríntios que a pregação, aquilo que eu tenho pregado, não consiste em palavra, mas em demonstração de poder. Então agora você vai começar a entender. Agora você vai começar a entender. Então Hebreus, que está ali, capítulo 4, verso 12, ele já começa a definir como é que é a palavra. Ele diz assim, a palavra de Deus é viva. É viva ou não é, meu amado? Sabe por que a gente prova que ela é viva? Pela transformação que ela fez em nós. Esse é o maior milagre. Gente, olha só, o maior milagre na questão da palavra não é Deus curar, não é Deus restaurar algo que foi perdido, não é Deus te dar dinheiro ou a mim. O maior milagre foi Deus ter nos transformado. E é por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é viva. Porque se ela não fosse viva, ela não teria trazido essa mudança para nós. A filosofia, ela é ótima. Você pode estudar filosofia. Você pode ouvir os melhores filósofos brasileiros ou até de fora. A palavra, mesmo a palavra de filosofia, ela é boa para os nossos corações. Ela nos ensina um bom caminho, a ter uma boa conduta, a ter uma boa postura, mas elas não transformam. Eu vi essa semana, não sei se foi alguém daqui que me enviou, eu vi um vídeo na internet, uma igreja em São Paulo com um coral, se não me engano, de 50 pessoas que saíram do crack, gente. Eles fazendo um coral, eu esqueci, você lembra o louvor? Que na hora eu até mostrei a respeito de O Senhor me mudou. Como é uma música atual que tem agora, O Senhor me mudou, transformou. Tem um louvor agora assim. Gente, eu chorei vendo aquilo ali. Você imagina um coral, irmão Wilson, só de pessoas que estavam viciadas no crack, nas drogas, e as pessoas com mãos elevadas aos céus, chorando, dizendo, o Senhor me mudou. Gente, não tem como ser explicado uma coisa dessa. Pastora Vera, a ciência diz que o cérebro de uma pessoa que consome crack é comido. E sabe por que eles ficam loucos? Pela droga? O prazer da droga é em torno de 100 vezes o prazer sexual. O prazer sexual leva de 1 segundo a 1,5 segundos.
E é o prazer que o ser humano mais deseja a respeito da sua carne. Esse prazer da droga é quase 100 vezes maior do que o prazer sexual. Agora você imagina o que eles sentem, cara. E aquilo come o cérebro. Come o cérebro. Se não for Deus a mudar a vida de uma pessoa assim, nada muda, meu amado. Nada muda. E eles estavam lá cantando que o Senhor mudou a vida deles, eles de mãos elevadas aos céus, chorando na presença de Deus. Amado, isso é o que? A palavra de Deus é viva e eficaz. O que ela faz? Agora vai cair em nós. Ela é mais cortante. Somente aqui o pessoal que tem uma habilidade na cozinha, né? Como a Nilda, como a pastora Renata, como outros aqui, tem habilidade na cozinha. Vocês ainda se cortam? Você ainda se corta, Nilda? Se corta? Às vezes ainda dá um cortezinho, né? Às vezes, viu o que ela falou? De vez em quando está ali com uns curativos no dedo. Mesmo com a habilidade que ela tem, nas delícias que ela faz, mas de vez em quando, escapa ali uma coisa, e dá um corte. Eu vejo lá na pastora Renata, de vez em quando está ela lá, deu uma talhadinha, mesmo com a habilidade que ela tem. Então, quando corta, dói ou não dói? Aí agora você vai entrar na questão aqui comigo, gente. A Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, meu querido irmão Célio. A Bíblia diz que a palavra, quando vem em nós, ela faz o quê? Ela corta. Aí eu vou te perguntar, dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói. Aí quando a palavra vem no nosso coração, a gente... Amado, quem mudou a palavra de Deus e botou a palavra de Deus como açúcar foi o homem na pregação. Na origem, irmão Célio, a palavra de Deus, ela não era açúcar não, irmão Célio, irmão Wilson. A palavra, ela machucava. A palavra, ela cortava. Se você ouviu uma palavra dentro da igreja do pastor que aos olhos humanos te machucou, foi exatamente porque ela te cortou. Foi exatamente porque ela entrou no seu coração. Jesus, ele fez isso algumas vezes. Jesus com aquela mulher, você lembra lá da mulher do poço? Né? Tá lá eles batendo aquele papo, que se você soubesse que está te pedindo água, quem não sei o que, não sei o que. Aí ele vai e fala assim, vai lá e chama teu marido. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ele falou, bem disseste, porque tu já tiveste 7 e nenhum deles foi teu marido. Você imagina o que aquela mulher, quando ela ouviu aquilo, como é que aquilo entrou no coração dela? Ela se sentiu valorizada? Ela se sentiu valorizada, gente? Não. Mas ali Jesus estava libertando ela naquele momento. Jesus estava libertando ela. A maior, desculpa Senhor, não me mata agora aqui no altar, vou falar com temor e tremor. Aquela ignorância de Jesus. Tu já viu o pastor sendo ignorante? Essa eu e você é clássica aqui na igreja, né? Jesus está indo para lá, está a mulher desesperada atrás. Cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. Aí olha como é que é a igreja, o ser humano na igreja. Mexe, essa mulher não tem dinheiro, não tem nada, não tem o que oferecer. Despede ela. É igreja, gente, é homem. É homem. É o ser humano. E está ali aquela, vai lá. Eu estou falando para você de Jesus e os apóstolos. Falando do pastor Marcelo ignorante, pastor Marcelo não. Estou falando de Jesus Cristo e os apóstolos. Vai lá e despede ela. Afinal de contas, aí eu te pergunto, se essa mulher tivesse chegado numa carroça bonita, numa carruagem bonita, os discípulos teriam falado aquilo com ela? E com todo temor e tremor, o próprio Jesus teria falado? Não, mas ela estava com roupa pobre, sem dinheiro, rota, ela estava atrás deles, apurrinhando eles, já não sei quantos quilômetros, e eles viram e falam assim, vai lá e despede ela. Aí Jesus vem e fala assim, que tenho eu contigo? Tu não vai me dar dinheiro, tu não tem nada, o que tu vai fazer aqui? Não, Senhor, eu só quero uma coisa, eu só quero que tu vá lá curar minha filha.
eu vou curar a tua filha? Mulher, eu tenho mais o que fazer. Tu acha que eu vou deixar de ir em Israel para poder ir lá curar a sua filha? Né? Amados, quantos de nós aqui já teríamos virado as costas para Jesus? Não é que Jesus estava sendo boçal com ela não, gente, desculpe a palavra. Jesus ali estava provando até onde ia a fé daquela mulher. Aí ele vira: você acha que eu vou tirar o pão dos filhos? Gente, se Jesus falou uma coisa dessa para a gente, meu amado, e a gente está aqui reclamando da nossa vida, do que a gente está passando, e você imagina que você colocou todas as tuas fichas em Jesus, você colocou todas as suas fichas em Jesus, e você está atrás dele, você fala: Jesus, curubira, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, ele tadinho, está lá com o pezinho inchado lá, ele está, Jesus. Aí Jesus vira para a pastora Vera e fala assim: vem cá, tu acha que eu vou deixar de ir para Búzios para voltar para Arraial? Eu já estou no meio do caminho, e está ela atrás, e aí você vira e fala e Jesus fala: você acha que eu vou tirar o pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos? Ainda chamou a mulher e os filhos de cão. Nós aqui no Ocidente, nós amamos o nosso cachorrinho, não é verdade? Amamos, não é, irmão Célio? Como nós amamos o nosso cachorro. Minha cachorra agora, irmão Célio, está em casa de roupa, né? Está em casa de roupa. Ontem a gente ficou 10 horas no Rio e a gente falava o tempo todo: como é que está a minha cachorrinha em casa? Mas oriental não, gente. Oriental, quando eu digo, é dali mesmo. Israel, Palestina, chinês, eles comem cachorro. Eles comem, você vê que eles comem. Eles olham o cachorro como o quê? Como a própria Bíblia diz, o cão. E é por isso que na Bíblia fala sempre assim, do cão, né? Você é como um cão. Seria eu como um cão? Porque nós ocidentais amamos o cachorro. Eles veem o cachorro como algo imundo, sujo. Então vamos traduzir para a nossa língua. Jesus virou para aquela mulher e falou: você acha que é lícito eu tirar? Foi assim então, vamos botar na nossa linguagem aqui, Gisele, vamos tirar do cachorro porque a gente gosta. E ele virou e falou assim: você acha que eu vou tirar a comida dos meus filhos para dar aos porcos? Para nós, ainda que a gente coma comida, carne de porco, mas para nós o porco é imundo ou não é? É, na nossa cultura o porco é imundo. Então vamos traduzir. Jesus virou e falou assim: você acha que eu vou tirar a comida dos meus filhos para dar aos porcos? Se Jesus falasse isso para você e para mim, o que a gente faria? Se a gente não tivesse num dia legal, os discípulos iam ter que entrar na frente, porque a gente ia partir para cima de Jesus, né? A gente ia partir para cima de Jesus. E às vezes a gente está nesse ponto. O que ouviu nos machucou de uma tal forma que a gente está quase partindo para cima do pastor e partindo para cima de Jesus. Porque olha, doeu. O Senhor, ele disse: eu não vou tirar a comida dos filhos para dar aos porcos, traduzindo na nossa cultura. Ele falou aos cachorros. E o que aquela mulher respondeu? Você lembra? Né? Até mesmo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus: por isso que eu fui ignorante com você até aqui, para ver até onde você iria suportar a dor da palavra. Porque nem sempre a palavra que a gente ouve é aquela palavra açúcar que você vê nessas igrejas aí, meu querido. Que ele faz, né? Minha querida, oh meu anjo, meu amor. Amado, Jesus não fazia isso, meu querido, meu amor, meu anjo. Não, amado. A palavra, quando cair, era: você é um porco. Você é como um cachorro. Nem sempre o tratamento de Jesus foi aquela mesma. Bem disseste, já tiveste esses maridos todos. Ou seja, você não é uma mulher muito decente, né?
O jovem, você lembra do jovem? Mestre, eu faço todas as coisas. Mestre, eu guardo a lei. Eu amo meus pais, eu honro meus pais. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E tal, e tal, e tal. Beleza, jovem, uma coisa te falta. O quê? Vai lá, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e me siga. A palavra foi o quê? Pum! Cortante. A palavra foi lá dentro. E repito, gente, o que corta, dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói. É por isso que às vezes eu e você, aqui dentro desse lugar, falamos assim: esse domingo é a última vez que eu vou na igreja. Sabe por quê? Porque a palavra entra, meu amigo. Exatamente. Lembra, pastora Vera, né, que quando ele falou em Oséias isso, né, e era na época do sacrifício, era na época dos sacrifícios, e Deus virou para o povo, que era um povo que era pela lei obrigado a sacrificar, e Deus virou e falou assim: olha só, eu quero obediência e não holocaustos, né? Então eu quero que você obedeça. Gente, as pessoas estão esquecendo de uma coisa. Evangelho, presta atenção no que eu vou falar agora. Agora coloca aí, Rebeca. Presta atenção no que eu vou falar agora. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Se algo que você ouve aqui nessa igreja não entra como uma espada no seu peito, nem no meu, significa que não está produzindo resultado. Porque a palavra, ela é renúncia. Por isso que ela é viva e eficaz. Por exemplo, eu já falei aqui para você, eu estou com gordura no fígado, então eu sinto muitas náuseas, às vezes, quando eu vou comer alguma coisa mais carregada. Ontem nós saímos e lanchamos, eu fiquei com náuseas. Quando eu chego em casa, o que eu tenho que beber? Pelo menos um chá de quê? Que você imagina, chá de quê, irmão Célio? Chá de boldo. Eu tomo um chá de boldo, irmão Célio. Aquele ali, como é que a gente fala? Como é que é? O sumo, né? Aquele, eu pego e mando igual um bebum mesmo, assim, chá, eu viro, ai, chego, me arrepio todo. Chego, me arrepio. Mas aí aquele amargo, até senti o gosto agora, pastora Vera, né? Ui, delícia. Faça igual o Josimar, né? Igual o cavalo assim, o Josimar, né? Depois que bebe, né? Aquele sumo, né? Aquele verde. Dá um tempo, tu bota aí uns 15 minutos, Marcelo, passou. Porque foi amargo. Quando a gente recebeu, nós recebemos amargo. E é por isso que às vezes quando a gente fala de espiritualidade, de igreja, da palavra, aí você diz assim: é a última vez que eu vou lá na igreja. Eu não vou mais à igreja. Eu vou pular os cultos. Eu vou de 15 em 15 dias. Eu vou fazer isso. Eu vou servir a Deus do meu jeito. É por quê? É porque a pessoa não está aguentando o amargo da palavra. A Bíblia, repito, ela diz assim, ela entra como uma espada, e quando ela entra como uma espada, né, ela corta. Quando o presidente Bolsonaro levou a facada, ele disse, eu achei forte, duas coisas que ele falou. Ele falou assim: quando eu recebi, eu tive a sensação de como se eu tivesse sofrido uma queimadura. Ele falou, quando a faca entrou, eu senti como uma queimadura, e depois a dor era como se fosse na alma. E é verdade, porque a Bíblia, ela diz isso. Ela é como uma espada de dois gumes. Por que ela é espada de dois gumes? É aquela que os comandos do exército têm, aquelas de dois lados, os dentes, né? Então as forças especiais do exército, isso do mundo, ele pega a faca e ela corta realmente dos dois lados. E quando ele enfia no inimigo, ele enfia assim e ele puxa assim. Então não tem chance do cara sobreviver.
E o que a Bíblia está falando ali? Exatamente isso, pastora Vera. Quando essa faca, que é a palavra, ela entra em nós e ela puxa de volta, nós não somos mais os mesmos. O homem natural morre nessa hora, quando a palavra ela entra. E aí é por isso que a gente suporta o que a gente passa. É por isso que eu, pastor Marcelo, suporto o que eu passo. É por isso que você, quando estava vindo hoje aqui para a igreja, estava pensando assim: como é que eu suporto isso que eu passo? Porque toda vez que a palavra entra em você, ela mata o homem e a mulher natural em você. Ela corta por dentro. Ela corta o nosso íntimo. Ela faz em nós essa cura que muitas vezes a gente não entende, porque a Bíblia diz que eu achei muito forte essa expressão aqui, ela penetra até o ponto. Gente, isso aqui é muito forte. Até que ponto a palavra está penetrando em você? Porque a verdadeira dor, Gileade, não é a dor, preste atenção no que eu vou te falar agora, não é a dor quando você chora. A dor de quando a gente chora, ela está suportável ainda. O problema é quando não há mais lágrimas. Aí é que aquela dor, que às vezes a gente olha para o bebê, e o bebê está lá chorando, e não tem mais lágrimas no bebê, ele está num sofrimento absurdo ali, né? O bebê, as lágrimas já secaram, e talvez aconteça isso comigo ou com você. Davi lhe disse isso: chorei, até não ter mais forças para chorar. Aí é que parece que a dor, ela está insuportável, e que Deus precisa trazer o quê? A cura. E onde que está a cura, pastor Marcelo? Como que eu, então, vou viver esta cura? Como é que ela pode chegar na minha vida? Então, o Salmo 107, verso 20 diz: quando a gente sabe que há alguém que está num CTI, né, numa UTI, alguém que a gente ama, alguém que a gente quer bem, a gente coloca logo esse versículo aqui, né? O Senhor enviou-lhe a sua palavra, sarou e livrou do que lhes era mortal. Agora coloca isso aqui na sua vida hoje. Coloca isso aqui. O que está ali te matando por dentro? O que está te machucando? Que a própria Bíblia fala que vem daqui do ventre, né? Aquele frio que a gente sente quando pensa num problema, numa situação. E isso é bíblico. Então ela vem aqui do ventre. Há uma ligação, como se fosse assim mesmo, da mente com o coração e com o estômago, sabia? E é por isso que a pessoa, quando tem também uns problemas emocionais, ela tem gastrite, ela tem úlcera, né? Porque há essa ligação da mente, do que ela pensa, das emoções que estão no coração e que vem para o estômago. Então sobe aquele frio daqui, sobe aquilo. E a Bíblia, então, ela diz que enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então, Deus envia a palavra porque Ele sabe que essa palavra é fonte de cura. A palavra penetra dentro de nós onde ninguém conhece. Onde ninguém conhece. Talvez hoje aqui, sem você ter trocado uma palavra comigo, sem eu ser psicólogo, sem eu ser terapeuta na condição natural humana, sem ter curso disso, talvez você diga assim para mim: pastor, nesses 32 minutos que o senhor está pregando, caramba, o senhor já falou alguma coisa aqui comigo, que eu vou dizer, nem minha esposa, nem meu marido sabe, só eu sei. Por quê? E repito, não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não fiz nenhum curso nessa área, devo fazer, não estou dizendo que não deveria fazer, devo fazer. Mas você diga assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Porque não sou eu, é a palavra que está indo no seu coração.
E aí de repente você diz assim: o que o Senhor disse era algo que eu estava pensando. E por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra, ela sara. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você. Você está dando oportunidade para ser curado, ou você está se acostumando com o sofrimento? Que agora também existe o outro lado. Tem pessoas que não querem ser curadas. Você e eu, nós conhecemos pessoas que são pobres, preste atenção no que eu vou falar. Pessoas que são pobres não porque têm pouco dinheiro, são pessoas que são pobres por causa da sua mentalidade. Você não conhece alguém assim? A gente conhece, eu conheço pessoas. No nosso país, grande parte é assim. Há estados no nosso país, irmão Célio, como o Maranhão, se eu não me engano, onde existem pessoas que ganham mais Bolsa Família do que carteira assinada. Você sabia disso? Também ainda tem, né, a Bahia. Então, são lugares onde as pessoas, elas ganham mais assistencialismo do governo do que correm atrás para um trabalho e terem carteira assinada. Por quê? Porque elas estão acostumadas, a mentalidade delas é pobre. É melhor eu ficar em casa ganhando R$600 do que eu entrar numa empresa ganhando 1.500 e almejar crescer. Não, é melhor eu ficar em casa ganhando R$600. Então é a visão pobre das pessoas. E eu diria que dentro da igreja de Jesus acontecem pessoas assim, que elas não se sentem merecedoras da bênção, e elas querem que as pessoas à volta lhe veem doentes, porque quando estão doentes, elas são de alguma forma acalentadas. Então a pessoa, ela quer continuar naquele problema, e Deus quer trabalhar na vida dela, Deus quer levantar, Deus quer transformar, mas a pessoa está ali presa àquela dor, àquele sofrimento. Aí quando vem a palavra, não sara. Aí o que a pessoa faz? Se cansa de Deus, se cansa da igreja. Porque não é que Deus esteja falhando a palavra ou a igreja, é que a pessoa, ela quer continuar naquele sofrimento. Aí eu também tenho outra pessoa que está nas minhas redes sociais, perdeu a mãe tem uns 3 meses. Gente, todo dia aquela irmã está agarrada no corpo da mãe, todo dia, está precisando de tratamento. A dor na gente, eu tenho minha mãe viva, eu estou falando, graças a Deus, eu tenho minha mãe viva, mas eu já perdi meu pai, que eu tanto amava. A pessoa, o luto, ele machuca, é dolorido, mas há um momento, é natural a vida, que há um momento que você vai ter que se levantar. É natural a vida, é natural. Mas a pessoa está ali para ter um pouco de atenção, para ter. Então, Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer limpar, mas a pessoa lá, como aquela irmã, está agarrada ao corpo da mãe, e Deus está falando, livra isso, solta, porque senão a palavra não vai te curar. A palavra não vai te curar. Eu acho que hoje, realmente com a internet, a gente acompanhando tudo, às vezes eu sei que tudo lembra um amor antigo, lembra o pai, lembra a mãe, eu sei disso, gente. A gente está vivendo um tempo assim, A gente bota a mão ali no celular, no computador, a gente encontra as fotos, a gente encontra tudo, mas a gente tem que se livrar disso, porque senão a palavra não vai produzir o resultado. Enquanto essa abençoada estiver agarrada ao corpo da mãe, a palavra não vai fazer o efeito na vida dela. Porque a Bíblia diz que o Senhor enviou a palavra e sarou, e livrou daquilo que era mortal. E aí a pergunta fica, você quer se livrar daquilo que está te matando? Então livre-se. Pastor, não sei como é que eu vou conseguir isso. Às vezes eu também não sei, gente. Eu sou sincero. Às vezes eu também não sei. Mas quando eu vou à Bíblia, e para terminar, eu vejo uma cena na Bíblia que parece uma comédia pastelão. Parece. Cena de filme, até aparentemente engraçado, mas que mostra que quando a gente quer receber a palavra de Deus,
E quando a gente quer ser curado, quando a gente quer levantar, a gente faz qualquer coisa para ter a atenção de Jesus. E Marcos capítulo 2, para a gente terminar, nos mostra isso. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava naquela casa. Então Jesus estava lá. Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, na casa de uma família, e de boca em boca correu. Por isso é que eu falo da igreja. Está vendo como é que a igreja cresce? Ainda que a gente faça rede social, ainda que a gente faça programa de rádio. Gente, igreja cresce boca a boca. Boca a boca. Toda igreja que você vê grande, ela cresceu porque os membros dela fizeram boca a boca. Olha lá, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava ali, ou seja, boca a boca. Foi um falando para o outro e o povo correu até aquela casa. Versículo 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus estava ali entregando sal, azeite, varinha. Era isso, gente? Jesus estava ali entregando revelação, rodopiando no poder, saltando. Era isso? Não, Jesus estava fazendo o que, Josimar? Anunciando Então era por isso que o povo ia atrás de Jesus. Jesus estava anunciando-lhes a palavra, que a palavra sarava daquilo que era mortal. Próximo, Gisele, versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. Havia um paralítico. Vamos começar a história antes. Você imagina quando esse paralítico, provavelmente ele só mexia o pescoço e olhe lá, ou só mexia os olhos, e alguém virou para ele e falou assim: Jesus está na cidade e essa é a oportunidade. Jesus está aqui e a gente não sabe quando vamos vê-lo novamente. A chance é essa. Você imagina como que ficou o coração desse paralítico? Como ficou a expectativa dele? E talvez seja a sua. Quando você ouviu uma palavra, quando você ouviu uma pregação aqui, e você falou: Jesus vai me curar, Jesus vai me restaurar, Jesus vai me restituir, Jesus vai me dar um emprego, Jesus vai me dar uma namorada, um casamento, Jesus vai fazer. Beleza, você ficou animado. Eu, a pastora Renata, Gileade, Rebeca, os 4 te pegaram. Olha lá, os 4, né? Olha lá, os 4, né? Foram separados por 4 pessoas. Pegamos você e falamos: estamos juntos, vamos lá onde Jesus está. Versículo 4: quando a gente chegou lá, pastora Vera, imagina, o paralítico naquela expectativa: finalmente eu vou sair desse meu estado. Talvez você tenha dito isso: pastor, diante de tudo que eu passei, agora eu vou sair desse estado em que eu estou. Aí quando você chegou lá, vai nada, vai não, só que não. Por quê? Porque quando você chegou perto de Jesus, uma multidão de situações surgiram diante de você. Surgiram seus pensamentos, surgiram suas convicções, surgiram seus medos, surgiu sua ansiedade, surgiram seus dramas, surgiu tudo. Apareceu uma multidão de situações para nos impedir de chegar perto de Jesus. Tudo isso. Existem pessoas hoje aqui na igreja, nesta noite, que poderiam estar aqui, não vieram. Por quê? É porque está frio, porque simplesmente eu não quis, porque eu vou um domingo sim, um domingo não. Porque, será? Hoje eu não estou bem, hoje eu não quero. Hoje o programa do Hulk tá legal, tá bacana. Pergunta ali a pastora Vera, como é que ela veio para a igreja hoje. Pergunta a ela, depois do final do culto, ela já vai ter que sair correndo aqui, por causa. Pergunta a ela. Olha a multidão aí, pastora Vera. Olha a multidão aí. E eles, olha lá, o versículo 4 diz assim: não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão. Gente, é isso aqui onde muitas vezes eu e você não alcançamos a nossa vitória. Nós estamos tão perto
perto de Jesus, mas aí vem algo no nosso coração, que foi a palavra que entrou, e você foi machucado, e ali você diz: eu não volto mais à igreja, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de palavra, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de dízimo, de pastor, igual aquela irmã que eu falei do início da mensagem, era defensora da mensagem da graça de Deus, defendia a igreja Cristo Vive, defendia a Bíblia, defendia tudo, mas quando a palavra entrou nela e voltou e cortou, ela falou: não, me machucou, eu não quero mais saber, eu vou virar ateu, eu vou ser ateu, eu vou ser ateia. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente está perto da vitória, há uma multidão para tentar impedir que a gente chegue em Jesus. Aí a palavra seguinte é: descobriram. Isso aqui, ontem eu estava estudando essa palavra, ontem não, na sexta, porque ontem eu fui para o Rio. Na sexta, eu fiquei pegado em cima dessa palavra aí. A Bíblia diz: descobriram. E a pergunta que fica é a seguinte: foi Jesus que mostrou a eles o lugar? Foi, Rebeca? Foi, pastora Vera? Foi Jesus que mostrou? Não. A Bíblia, a palavra está ali: descobriram. Há coisas que eu e você vamos ter que descobrir para poder chegar em Jesus. Há coisas que nós vamos ter que descobrir. E o que eu descobri não significa que seja o mesmo para você, e vice-versa. Eles estavam tão perto de Jesus, mas havia uma multidão que os impedia de chegar perto. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você, e que você está chamando de dor. Pastor, está doendo aqui dentro. Está doendo porque você chegou diante de uma multidão e você ainda não descobriu como chegar em Jesus. E então a Bíblia diz aqui que eles descobriram no telhado o ponto correspondente em que ele estava. Olha lá, e fizeram uma abertura. Você está vendo aqui as ações deles. Jesus estava ali, mas eles tiveram que fazer algumas ações. Olha só, eles descobriram, eles fizeram uma abertura e eles baixaram a maca onde estava o doente. Imagina você essa cena: uma multidão dentro de uma casa, eles não conseguem chegar, eles sobem o telhado, eles abrem as telhas, eles amarram, e aí eu te pergunto: havia o risco daquele paralítico morrer? Havia ou não havia? Há coisas na nossa vida, irmão, sério, que é o tudo ou nada. Ou eu morro, ou eu vejo um milagre. Ou eu morro, ou eu vejo um milagre. Aquele paralítico estava sendo descido pelo telhado. Se aquelas cordas se arrebentam, o paralítico ia morrer. O paralítico ia morrer. Então, muitas vezes, eu e você ficamos ali paralisados e não tomamos uma atitude para mudar a nossa vida. E quando é que você vai tomar essa atitude? Olha lá, diz o versículo 5: vendo-lhes a fé, então a fé se vê. E cadê a tua fé? Cadê a minha fé? A fé tem que ser vista. Ele disse ao paralítico, a palavra veio: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí a pergunta que fica antes de terminar: era essa a palavra que o paralítico queria ouvir? Era essa, gente? Às vezes também não é o que você veio ouvir hoje aqui, não seria aquilo que você queria ouvir. Ela entrou, te machucou, te feriu e não era o que você queria ouvir. Ele desce paralítico, Jesus vira: filho, teus pecados estão perdoados. Beleza, tá ótimo, tá bom, eu sei que eu vou para a eternidade, mas eu preciso de algo agora. Aí diz o versículo 6: alguns dos escribas estavam assentados ali e ressoavam no seu coração. 7: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Com a pergunta, eles responderam o que Jesus queria dizer com aquela frase para o paralítico. Quando ele falou para o paralítico: os seus pecados estão perdoados, indiretamente ele estava falando para as pessoas que estavam ali que ele era quem?
Ele era Deus. Às vezes uma palavra que você recebeu não é para você, mas é para quem está à tua volta. É para quem está à tua volta. Aí no final agora Jesus vai direto ao ponto. Diz o versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Agora disse ao paralítico, 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12: então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a tal ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meu amado, eu termino dizendo uma coisa, que essa frase chegue na tua vida também. Jamais vimos coisa assim. Que o milagre se manifeste. Chegue na tua casa nessa noite. Quando você chegar em casa, o milagre já está começando a ser feito. Amanhã no seu trabalho, o milagre já vai estar começando a ser feito. A palavra de Deus virá sobre a sua vida. Levanta nessa noite. Levanta na autoridade do nome de Jesus. Que chegue a sua esposa, seu marido, seus filhos, a sua família, seu patrão, a sua casa, os seus sonhos. Desça nessa noite, nem que seja no ponto onde Jesus está, mas nem que você tenha que ir naquela maca, nem naquelas cordas, mas se apresente diante do Senhor. A palavra de Deus foi liberada na sua vida, uma palavra de milagre, uma palavra de restauração. Levanta-te agora, toma o teu leito, joga fora esse leito. Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Ela penetrou no seu coração, ela penetrou como uma espada cortante, então ela mudou a tua história, a minha história, a nossa vida. Assim seja, assim disse o nosso Deus. Louve a Ele, aleluia, a Ele a glória, ao nosso